Antes de começarmos a falar sobre os processos fermentativos, precisamos saber a diferença entre a digestão química e a digestão fermentativa. A digestão química acontece por enzimas do próprio corpo animal, enquanto a fermentativa acontece por ação de bactérias e outros micro-organismos em cima do substrato. Um exemplo disso estão as fibras, que são carboidratos que não podem ser digeridos pelas enzimas do animal. Com isso, alguns animais possuem compartimentos que favorecem o crescimento microbiano. Entre eles, iremos focar nos ruminantes e equinos. O estômago dos ruminantes é dividido em 4 cavidades: rumen, retículo, omaso e abomaso. E a fermentação vai ocorrer principalmente no rumen. Já nos equinos, que são animais monogástricos, a fermentação vai ocorrer no intestino grosso, seco e cólon. Falando um pouquinho sobre o ecossistema microbiano, é importante nós sabermos quais são os micro-organismos que vão estar envolvidos nessa digestão fermentativa. São elas as bactérias, os fungos e os protozoários. As bactérias elas possuem uma grande população. Por conta disso, elas vão ser capazes de fermentar uma gama enorme de substratos. Já os fungos eles vão ser responsáveis por digerirem a parede celular de células vegetais, enquanto os protozoários eles vão possuir capacidades fermentativas semelhantes às das bactérias. Eles também controlam a população bacteriana, porque eles conseguem ingerir a quantidade delas. Entretanto, por conta dos ruminantes poderem sobreviver sem os protozoários, o seu papel no rumen é incerto. Esses micro-organismos eles vão possuir uma inter-relação e uma cooperação entre si, como por exemplo, um resíduo deixado por um micro-organismo vai servir de substrato para o outro. Em relação aos substratos da digestão fermentativa, a célula vegetal possui parede celular, que é constituída por vários carboidratos, com exceção da lignina. Essa parede é formada por fibras, que são um dos principais substratos dessa digestão. Entre elas estão a celulose, que é a sustentação, N-celulose, pectina e lignina, que vão funcionar como uma espécie de cimento para a celulose. Essas moléculas elas não podem ser digeridas por enzimas hidrolíticas dos animais, mas elas vão estar sujeitas a enzimas produzidas por bactérias, que são as celulases. Já a lignina é um componente difícil de digestão, tanto para enzimas bacterianas quanto para dos animais. Por conta disso, só uma pequena porção digerida. Além dos carboidratos, as proteínas também vão estar sujeitas a essa digestão fermentativa, e elas vão fornecer crescimento e energia tanto para o mamífero quanto para os micro-organismos. Quando as proteínas entram nas áreas fermentativas, elas vão ser atacadas por proteases, que vão formar os peptídeos. Nas células microbianas, esses peptídeos eles podem ser usados tanto para a formação de proteínas microbianas ou para a produção de energia. Os ruminantes eles não conseguem aproveitar a proteína da dieta, por conta disso elas vão depender da proteína microbiana. Ela pode ser sintetizada no rumen a partir de fontes não proteicas de nitrogênio, como amônia, ureia e nitrato. Já nos animais monogástricos, eles aproveitam melhor a proteína da dieta, por conta das suas câmaras de fermentação serem distais ao intestino delgado. Os ácidos graxos voláteis eles são produzidos a partir da digestão fermentativa de carboidratos. Os principais são os ácidos propiônicos, butíricos e o acético. Como esses ácidos graxos são produtos da excreção, vai haver uma relação simbiótica entre o micro-organismo e o hospedeiro. Enquanto o hospedeiro fornecer um ambiente adequado e substrato energético para o micro-organismo, esse, por sua vez, vai fornecer ácidos graxos voláteis ao hospedeiro, que vai poder se beneficiar da energia química contida ali. Nos ruminantes e em outros herbívoros de grande porte, esses ácidos graxos vão ser seus principais combustíveis energéticos. O intestino grosso do cavalo tem um papel essencial na digestão e na absorção de nutrientes. Ele é responsável por 3 funções principais: a fermentação, a motilidade e a absorção, e também possui uma grande importância clínica. Começando pela fermentação, que é a principal função, como os cavalos são herbívoros não ruminantes, a digestão das fibras vegetais acontece depois do intestino delgado, ou seja, no intestino grosso. Ali vivem milhões de micro-organismos, como bactérias e protozoários, que fazem a fermentação das fibras. Esse processo quebra a celulose e outros componentes vegetais, produzindo os ácidos graxos voláteis. Esses ácidos são absorvidos e utilizados como fonte de energia, que são essenciais para o cavalo, que obtém boa parte da sua energia através dessa fermentação. Também acontece a reabsorção de água e eletrólitos, que ajuda a manter o equilíbrio interno do corpo do cavalo. Mas é importante lembrar que, diferente dos ruminantes, o cavalo não aproveita a proteína microbiana formada pelos micro-organismos, porque ela é eliminada junto com as fezes. Falando agora sobre a motilidade, é o conjunto de movimentos do intestino grosso que garante o fluxo adequado do conteúdo e um tempo de retenção ideal para a fermentação. O alimento pode ficar até 96 horas dentro do intestino grosso, porque o cavalo precisa dar tempo suficiente para os micro-organismos fermentarem as fibras e produzirem energia.
O principal tipo de movimento é o antiperistaltismo, que é um movimento retrógrado, ou seja, o conteúdo pode se mover de frente para trás. Esse movimento é muito importante porque ele mantém o alimento em contato por mais tempo com os micro-organismos, permitindo ali uma fermentação mais complexa e a separação das partículas. As menores seguem o fluxo e as maiores são mantidas para continuar sendo fermentadas. E quanto à absorção, depois do processo de fermentação, os ácidos graxos voláteis produzidos são absorvidos junto com o sódio através da parede intestinal. Esse processo é importante porque, além de fornecer energia, ele puxa a água por osmose, ajudando na reabsorção de líquidos e na manutenção do equilíbrio hídrico do cavalo. No cólon menor, essa absorção continua, com foco em recuperar quase toda a água e formar as fezes, que ficam secas e no formato de bolinhas. Essa etapa é essencial para o aproveitamento máximo da água e para evitar a desidratação do cavalo. E quanto à relevância clínica, o intestino grosso é uma região muito sensível a alterações de líquidos e eletrólitos, especialmente em casos de diarreia ou cólica. Além disso, a impactação intestinal é um problema frequente, principalmente na flexura pélvica, onde o trânsito é mais lento e há maior retenção de material. Para garantirem uma fermentação adequada, os ruminantes eles precisam manter algumas condições no seu rumo, como a disponibilização de substratos, temperatura constante, excretar resíduos não digeríveis, remover micro-organismos de forma equilibrada, reduzir a acidez, entre outros. Em relação à sua estrutura, o rumo e o retículo eles vão ser divididos em compartimentos, que vão se contrair e relaxar. Essa motilidade ela vai impactar no fluxo e na mistura dos alimentos do rumen, facilitando assim a sua fermentação. Vão ser observados 3 tipos de contração rumino-reticular, que são a contração primária, contração secundária e a regurgitação do conteúdo luminal. As contrações primárias elas irão misturar a ingesta e transferir o alimento para os diferentes sacos do rumen. O alimento, então, ele entra pela cardia misturado com a saliva. O retículo vai realizar 2 contrações. A primeira vai ser fraca, já a segunda é tão forte que vai fazer com que o conteúdo líquido seja impulsionado ao rumen. O saco dorsal vai se contrair, movendo o alimento para frente e para trás, fazendo com que haja uma mistura. O conteúdo ele vai se organizar em camadas. O saco dorsal vai ter um material sólido e fibroso. O saco ventral vai ter a suspensão líquida com partículas pequenas. E a zona intermediária vão ter partículas médias. Já as contrações secundárias do rumen elas vão ocorrer após essas contrações primárias. E a função delas é eliminar os gases formados durante a fermentação, principalmente o dióxido de carbono e o metano. Durante essas contrações vai ocorrer um movimento cranial do saco dorsal, que vai empurrar esse gás em direção à cardia. O saco cranial ele vai se relaxar e o pilar cranial vai se elevar, permitindo assim com que o conteúdo líquido se afaste da cardia. Esse deslocamento libera o caminho para o gás acumulado, para que ele possa entrar no esôfago e, por fim, ser expelido por eructação, evitando assim o acúmulo excessivo desses gases no rumen. A ruminação é o processo pelo qual o ruminante regurgita e remastiga o alimento que foi parcialmente digerido no rumen. Vai começar com a regurgitação, e aí vai haver uma contração extra no retículo, relaxamento da cardia e uma inspiração com a glote fechada. Tudo isso vai gerar uma pressão negativa no tórax, que vai facilitar com que o bolo alimentar retorne do esôfago até a boca. Na boca, esse bolo alimentar ele vai ser comprimido pela língua e vai liberar o excesso de água. O regurgitado ele vai vir da porção dorsal do retículo com tamanhos e densidades intermediárias. A remastigação ela vai quebrar ainda mais essas fibras e expô-las a novas áreas de fermentação microbiana. Depois, as partículas menores elas vão voltar ao retículo passando ao vaso e as maiores vão retornar ao rumen para uma nova digestão. O alimento ele só vai deixar o rumen quando ele for suficientemente fragmentado. Enquanto isso, a sua velocidade de degradação ela vai depender da sua digestibilidade. As fibras pouco digeríveis vão permanecer mais tempo no rumen. É importante saber que a ruminação ela vai acontecer em períodos de repouso, com exceção de sonos profundos. O centro de controle da motilidade rumino-reticular fica no núcleo dorsal do vago, no tronco cerebral. Ele envia impulsos pelo nervo vago até o pré-estômago. Quando o nervo vago é lesionado, a motilidade ruminal para temporariamente e depois retorna de forma desordenada, sendo incapaz de manter o fluxo normal da ingesta. Os ruminantes vagotomizados eles não sobrevivem. O núcleo dorsal do vago ele vai receber estímulos sensoriais que vêm principalmente do rumo no retículo e monitoram a distensão, consistência do alimento, pH, concentração dos ácidos graxos voláteis e força iônica. A consistência da ingesta ela vai variar de acordo com a dieta. Receptores de tensão no músculo monitoram a força utilizada para mover os pilares através da ingesta. Na dieta fluida, como exemplo, plantas suculentas, grãos e forragem, vão requerer pouca força muscular e vão ter influência negativa na motilidade rumino-reticular,
Já na dieta sólida, como exemplo feno seco e longo, vai ter estimulação de receptores de tensão, feedback positivo sobre a motilidade. O volume do rumen ele é monitorado por receptores de estereamento que estão na parede e nos pilares. A distensão moderada aumenta a motilidade rumonal e a ruminação, o que gera o aumento de taxa de quebra de partículas e de taxa de passagem. A distensão grave, como no timpanismo, inibe a motilidade do rumen. Os quimiorreceptores nas paredes do rumen do retículo monitoram a força iônica, o pH e a concentração AGV. A osmolaridade também influencia na motilidade do rumen. O aumento dos ácidos orgânicos na fermentação aumenta a osmolaridade e diminui a motilidade. O epitélio do rumen ele é relativamente impermeável à água, permitindo grandes variações. O omaso é o terceiro compartimento do estômago dos ruminantes, e a sua principal função vai ser absorver água, eletrócitos e ácidos graxos voláteis, vindos do rumen e do retículo, e vai ajudar a concentrar o conteúdo alimentar antes de seguir para o abomaso. Além disso, ele controla a passagem do alimento retendo partículas grandes e permitindo apenas as bem trituradas. Suas pregas internas, parecidas com folhas, aumentam a superfície de absorção. E além dessa absorção, o omaso também atua como um filtro mecânico, controlando o fluxo do material que passa para o abomaso. Partículas muito grandes ficam retidas, voltando ao rumen para sofrer fermentação e trituração novamente. Assim, ele é essencial para o aproveitamento máximo dos nutrientes e para o equilíbrio hídrico do sistema digestivo dos ruminantes. Na fermentação bacteriana de ruminantes, os ácidos graxos voláteis são os principais produtos de excreção, que constituem cerca de 60 a 80% da energia para o hospedeiro. É preciso evitar sua acumulação, pois provocaria a suspensão da fermentação. Sendo assim, deve haver um sistema de absorção eficiente. A absorção ocorre no epitélio do pré-estômago e ocasiona na manutenção do pH ruminal, pois há a remoção do ácido da ingesta gerando bicarbonato. Estruturalmente, o epitélio é escamoso estratificado, o que permite a passagem de ácidos graxos voláteis através das células mais externas e metabolicamente ativas. Em relação ao seu mecanismo molecular da absorção, há alterações locais no pH, que é a troca iônica de sódio e hidrogênio, que acidifica a superfície absortiva, convertendo a maior parte dos ácidos graxos voláteis da forma iônica para a forma de ácido livre. Há essa conversão porque o ácido livre é permeável e a membrana celular é absorvida por difusão. Após a absorção, o destino dos ácidos graxos voláteis se diferem nas células epiteliais. O acetato é parcialmente oxidado e o propionato é, em parte, convertido a lactato. E o butirato é quase totalmente transformado em beta-hidroxibutirato. No início da vida de um ruminante, o bezerro funciona como um animal monogástrico, ou seja, só terá o abomaso como principal compartimento predominante, e é nele que vai ocorrer a digestão do leite. Com o tempo que o animal cresce, à medida que o animal começa a ingerir alimentos sólidos, como capim e ração, o rumen começa a se desenvolver. Isso acontece por causa da fermentação microbiana, que produz ácidos graxos voláteis. Esses ácidos estimulam o crescimento das papilas ruminais, aumentando a superfície de absorção. Por volta de 2 a 3 meses de idade, o rumen já está funcional e o animal passa a digerir fibras e vegetais de forma eficiente. O rumen adulto vai ter um papel fundamental. Ele é uma enorme câmara de fermentação, onde vivem milhões de micro-organismos responsáveis por fermentar a celulose e outros carboidratos complexos, que o animal não conseguiria digerir sozinho. Durante esse processo, são formados ácidos graxos voláteis, que servem como a principal fonte de energia para o ruminante. Além disso, o rumen vai permitir a regurgitação e remastigação do alimento, o famoso ruminar, o que melhora ainda mais a digestão. A goteira esofágica, também chamada de suco esofágico, tem uma função muito importante nos animais jovens. Quando o bezerro mama, a goteira se fecha, formando um tubo que leva o leite diretamente ao abomaso, desviando-o do rumen e dos outros compartimentos que ainda não estão prontos para fermentar. Isso evita que o leite fermente e cause distúrbios digestivos no bezerro. Com o desmame e o início da alimentação sólida e o desenvolvimento ruminal, esse reflexo desaparece e a goteira deixa de se fechar.